Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa nos abençoar nesse dia tão maravilhoso que Ele nos concede. Eu sou o pastor Clodoaldo e estamos aqui em mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. Como você sabe, todos os dias estamos aí pelas redes sociais na manhã para que Deus possa falar e nos abençoar, e também assim nós vamos orar, buscar a face do Senhor e colocar diante de Deus as nossas causas. Desde já peço a você a gentileza de compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares, pelos grupos aí de WhatsApp, e que Deus possa assim usar você como um instrumento nas mãos dele. Queridos do Senhor, nós vamos ter a nossa devocional de hoje com o tema do seguinte: aprendendo com o passado. A verdade é essa, né, irmãos? A história, ela tem muito a nos ensinar e nós devemos aprender. Vamos ler o texto bíblico em Juízes, capítulo 18, verso 30 ao 31. Diz assim: eles levantaram para si o ídolo, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Irmãos e irmãs, já vimos que o capítulo 18 do livro de Juízes nos fala do estabelecimento de uma das tribos de Israel em uma cidade chamada Laís, que depois passou-se a se chamar Dan, em homenagem ao primeiro homem dessa tribo, que foi o filho de Jacó, que tinha por nome Dan. Até parece, né, que eles honravam mesmo seus antepassados e suas histórias. Eles, ao chegarem perto da cidade, passaram na casa de Mica, que havia construído um ídolo para si e sua família. Este homem era um ladrão, porque ele roubou prata de sua mãe e depois construiu um ídolo para si e para sua família. E ainda corrompeu um levita para ser o seu sacerdote. Quando os homens de Dan passaram na casa de Mica, levaram o ídolo e também o levita, sacerdote, para que pudesse oficiar os cultos que eles iriam prestar àquele ídolo. Quando se estabeleceram na cidade, convidaram um neto de Moisés, por nome de Jonatas, para dar continuidade ao sacerdócio em adoração àquele ídolo feito de prata, algo que realmente sempre desagradava ao Senhor e que fazia vir castigo sobre todo o povo de Israel. Sempre foi assim: o povo abandonava o Senhor, caía em suas idolatrias e o castigo vinha sobre eles, e eles não aprendiam nada com a história, nada com o seu passado. Nós podemos ver um grande aprendizado nessa passagem, meus irmãos. Sabemos que é de muita sabedoria aprender com os erros dos outros. E esse povo não enxergava isso, pois podemos perceber que um neto de Moisés, o homem que tinha uma comunhão tremenda com Deus, estava agora na idolatria. Moisés recebeu a lei do Senhor no Monte Sinai, e a primeira lei que ele recebeu era para que o povo não fizesse imagem de escultura, que não adorasse nem se prostrasse diante delas, e muito menos lhes prestasse cultos. E agora, um de seus netos sendo sacerdote de um ídolo de prata. Misericórdia, né, irmãos? Esse neto de Moisés poderia pelo menos procurar saber da história de seu avô e honrar sua fé e seus ensinamentos, que com certeza foram muitos, não só para a sua família, como para todo o povo de Israel. Sem contar ainda a história mais perto ali dele, do povo de Israel, da luta e de sofrimento desse povo em cada vez que caíam em adoração a imagens feitas por mãos humanas. A idolatria e o desrespeito às leis de Deus trazem sérias consequências, sempre foi assim. E nós podemos ver isso na história da nossa própria família, na história de nossas cidades, na história de nossa nação e até mesmo na história do mundo inteiro. O salário do pecado é a morte, é o distanciamento do Senhor Deus Todo-Poderoso. E esse distanciamento vai trazer o quê? Trará com certeza muita dor, sofrimento e tudo de ruim que nós já temos visto hoje em dia neste mundo tão tenebroso. Enfermidades, guerras, violência, separações, divórcio, misericórdia, né? Então vamos honrar a fé daqueles que vieram antes de nós
e nos ensinaram a temermos ao Senhor. Vamos aprender com a história e não cometermos os mesmos erros para não nos sobrevir problemas piores do que o que estamos já vivendo. Quem é inteligente e sábio aprende com os erros dos outros e com os erros do passado. Guarde isso no seu coração. Olhe para a história das pessoas que andam em desobediência a Deus. Olhe para a vida, para o testemunho ruim dessas pessoas. Então, não vamos cair no mesmo erro. Vamos adorar somente ao Senhor. Vamos entregar nossa vida somente a Jesus. Só Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Olhe para os erros. Olhe para as situações que no passado atormentaram a vida das pessoas e quais foram as causas por que essas pessoas passaram por isso, e não vamos repetir o mesmo erro. Você topa esse desafio? Então vamos orar, fique conosco, eu te peço, para a gente também estarmos juntos aí na nossa corrente de fé e de oração. Oremos a Deus. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, aprendemos aqui, ó Pai, nessa manhã, sobre a importância, Senhor, de nós olharmos para trás dos erros que os nossos antepassados tiveram e o quanto eles sofreram devido a estarem longe da sua presença, desagradando a ti, desagradando a sua palavra, desrespeitando os teus mandamentos e sofrendo graves consequências. Nós queremos quebrar, Pai, Senhor, esse ciclo vicioso e assim, Deus, adorarmos somente ao Senhor, engrandecermos a ti e dedicarmos ao Senhor a nossa vida, o nosso coração diante de ti. Ajuda-nos, ó Pai, a aprendermos com a história, aprendermos com o passado e não repetirmos os mesmos erros. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, Pai, que não sejamos como o povo de Israel, que errava, vinha o castigo, mas depois eles erravam de novo, meu Deus. Misericórdia, que nós, ó Deus, não sejamos assim, mas sejamos homens e mulheres honrados, fiéis ao Senhor até a nossa morte, em nome de Jesus. Querido Deus, também pedimos ao Senhor nesta hora, entramos na nossa corrente de fé e de oração, meu Pai. Depositamos em Tuas mãos o nosso coração, a nossa vida, as nossas causas e dificuldades, porque sabemos que o Senhor é um Deus que tem zelado e cuidado de cada um de nós. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer na nossa vida. Eu quero te agradecer, Pai, e nessa manhã tão maravilhosa que o Senhor nos concede, Pai, nós cremos e confiamos que o Senhor vai abrir portas, que o Senhor vai abrir, se necessário, as janelas do céu para nós, meu Pai, para vir bênção sem medida sobre a vida de todos aqueles que creem, meu Pai. A fé vence o medo, a fé vence o desespero. Eu não sei se o meu irmão está amedrontado, assustado, apavorado, desesperado, Senhor, mas eu sei que o Senhor pode ajudar. Ajude a ele, ajude a ela, ajude suas famílias, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, acampa teus anjos ao nosso redor, expulsa todo o mal, toda ação do maligno, toda armadilha, toda arma forjada para destruir, ó Deus, a nossa vida, destruir a nossa família, destruir as nossas finanças, destruir a nossa vida espiritual. Nós queremos, Pai, que o Senhor repreenda tudo isso e mande tudo isso embora, Pai, e a nossa vida esteja na presença do Senhor. Ó Pai, estejamos em oração, com muita fé, colocando diante do Senhor, ó Deus, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, meu Deus, aquilo que está desesperando a nossa alma, nós depositamos em Tuas mãos. Peço ao Senhor que abençoe com a bênção da cura esse irmão e essa irmã que tem sentido dores apavorantes, meu Pai, que tem chorado pelos cantos da casa, Senhor, ó Deus, sentindo dor, ou quem sabe no hospital, os médicos não descobrem o que é, Pai. Essa pessoa toma os medicamentos, mas não está adiantando de nada. Meu Pai, em nome de Jesus, dá a orientação certa para os médicos, para os enfermeiros, para essa pessoa, Pai, ter paciência e saber que o Senhor está no controle de tudo. Em nome de Jesus, oro por aqueles que estão perturbados espiritualmente, demônios atormentando, feitiçarias, magias contra essas pessoas. Eu repreendo tudo isso, Pai, e eu declaro
declaro vida do Senhor. Ó Deus, eu declaro a bênção do Teu Espírito Santo sobre cada família e cada pessoa. É a nossa oração nesta manhã, Pai. Ó Deus, crendo e confiando no amor e na bondade de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Irmãos e irmãs, que alegria, que bênção, que alívio que é nós podermos orar e depositar nas mãos do Senhor a nossa vida e a nossa fé. Olha, eu desejo a você um bom dia. Peço a você que compartilhe a mensagem com todas as pessoas que você conhece, irmãos, irmãs e amigos, tá bom? E que assim o Senhor possa multiplicar a nossa corrente de fé e oração. Deus te abençoe. Aquele abraço para você, tenha um bom dia e eu desejo a paz do Senhor Jesus.